Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique Porcena. Vamos para a nossa aula de português de hoje? Então, na aula de hoje, nós vamos corrigir a atividade que eu passei na aula anterior e vamos falar sobre os substantivos e algumas de suas classificações. Vamos lá? Então, primeiro eu preciso que vocês abram o livro de português, na página 86 e 87, que eu tinha mandado vocês fazerem essas atividades aqui. Pedi para vocês copiarem no caderno e responderem no caderno, certo? São questões bastante pessoais, então assim, vai depender muito do seu entendimento, do que você compreendeu da entrevista. Era mais para vocês perceberem como que é formada e construída uma entrevista, certo? Então vocês deveriam ter lido um trecho dessa entrevista para responder as questões. Então a primeira questão, letra A, fala: o título da entrevista chamou sua atenção? E você acha que o título foi interessante? Sim ou não? O título era a comida dos atletas. Eu acharia interessante, né? Será que os atletas comem? Será que eles comem a mesma coisa que todo mundo come? Ou eles têm que ter uma alimentação específica? Então, você coloca se você achou interessante ou não. Letra B. Em sua opinião, as perguntas feitas pelo entrevistador foram boas? Que outras perguntas você faria? Então, as perguntas elas estavam destacadas de preto. Qual o principal prato dos atletas? Como os alimentos são selecionados? Você achou legal essas perguntas? Eu achei. Dão bastante informações que às vezes a gente não conhecia, não é mesmo? E que outras perguntas você gostaria de saber? Ah, eles comem outros tipos de coisa? Eles comem hot dog? Será que eles comem coisas além do cardápio? Seria interessante saber também, não é mesmo? Letra C. Quais informações do entrevistado foram mais interessantes? Aqui essa é bem pessoal, você tem que ler a entrevista e dizer o que você achou mais interessante saber. Letra D. Nas respostas do entrevistado aparecem marcas da língua falada? Porque quando a gente fala algumas abreviações, algumas palavras que a gente não se escreve. Por exemplo, tá, pra, né. Então, tem coisas que a gente não escreve, a gente fala, mas não escreve. Vocês devem ter percebido na entrevista que não tem esse tipo de palavras. E nem hesitações, nem reticências da pessoa pensando no que vai falar. Então, quando você entrevista uma pessoa, ela fala de forma errada, vamos dizer. Ela fala da forma comum. Mas ao a gente transcrever, ao a gente escrever essa entrevista, a gente tem que organizar. A gente tem que escrever de forma culta. Porque lembra que o gênero textual da reportagem é direta, é objetivo. Não pode ter coisas informais, são formais. Letra E. Em sua opinião, se a entrevista tivesse sido apresentada em um programa de TV, que diferenças poderiam ser observadas em relação à entrevista lida? Por quê? Vamos relacionar a pergunta anterior. Então, se fosse uma entrevista filmada, não teria como ficar editando, cortando, falando para a pessoa falar corretamente. Aí sairia da forma que a pessoa fala mesmo. Sairia palavras informais. Por quê? Porque está sendo falado e foi gravado no momento, né? Então, alguém não foi lá e organizou da forma escrita, certo? Então, seria bastante diferente. Agora, vocês tinham uma pequena revisão aqui no final da página 87, que está falando sobre o que nós estudamos neste capítulo. E aí, na página 88 e 89, nós vamos entrar em substantivos. Então, primeiro, lembra que nós já estudamos sobre substantivos. O que são substantivos? Alguém lembra? Então, substantivos são nomes. Tudo que nomeia as coisas, tá? São palavras que dão nome para as coisas. Então, a palavra livro é um substantivo? É um substantivo. Por quê? Porque ela deu nome para esse objeto. Esse objeto chama livro. Então, o livro é um substantivo. Canetão é um substantivo? É um substantivo, porque deu nome para esse objeto. Paulo Henrique é um substantivo? Também, porque deu um nome para a minha pessoa. Então, nome de cidades, objetos, cores, lugares, tudo que nomeia as coisas são substantivos, certo? Bom, e aí a gente tem algumas classificações
de substantivos. A gente organiza esses substantivos, tá? Tem os tipos de substantivos. Nós já estudamos 2 tipos de substantivos. Os substantivos próprios e os substantivos comuns. Lembra quais são? Por exemplo, o nome Maria é um substantivo próprio ou é um substantivo comum? É um substantivo próprio, porque ele dá nome de uma pessoa, tá? Sendo específico de alguém, certo? E por ser nome de pessoa, começa com letra maiúscula. Não pode esquecer, substantivos próprios têm letras maiúsculas. Substantivos próprios, então, são nomes de pessoas, cidades, rios, ok? E substantivos comuns, quais são? São aqueles que dão nomes para objetos e coisas gerais que tem no mundo todo. Por exemplo, cachorro é um substantivo comum, porque você encontra vários tipos de cachorro. Agora, se você der um nome para esse cachorro, aí vai ser um substantivo próprio. Por exemplo, Bob. Deu o nome do cachorro de Bob. Substantivo próprio, entendeu? Então, próprio é específico de algo, de alguém. Comum é geral, a gente não sabe identificar. Ah, eu vi um cachorro na rua, tá? Que cachorro? É um substantivo comum, certo? E aí hoje nós vamos ver mais 2 tipos de substantivos. O substantivo concreto e o substantivo abstrato. Quais são as diferenças de um para o outro, então? O substantivo concreto é aquilo que dá nome para as coisas que a gente pode pegar, que ela existe, que é material. Por exemplo, almofada é um substantivo concreto, deu nome para essa coisa aqui e a gente pode pegar, é palpável. Apagador é um substantivo concreto, dá pra gente pegar, tá vendo? Então são substantivos que a gente pega, tá? Existem. Os abstratos não tem como você pegar, tá? Você imagina, você pensa, você sente, mas não tem como você pegar, certo? Por exemplo, felicidade é um substantivo pro sentimento que a gente sente, né? Felicidade. Hoje eu senti uma grande felicidade ao receber meu presente. Então dá para pegar o sentimento? Não dá. Então é um substantivo abstrato, ok? Bom, então hoje vocês vão fazer a atividade da página 88 e 89 e também as atividades da página 90 e 91, que vai falar sobre os substantivos concreto e abstrato, certo? Façam as atividades, tira foto e me envia, tudo bem? E até a próxima!